Hebreus, capítulo 4. E nós vamos ler até o versículo 13. Então, depois você senta para descansar, mas eu vou pedir para você, ouvir com atenção. É um pouquinho longo, mas para nós entendermos bem a mensagem. Hebreus 4, do 1 ao 13. Diz assim: Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Amém? Agora ainda gostaria que você abrisse também a tua Bíblia ou acompanhasse ali no texto. Gênesis capítulo 2. Versículo 1, 2 e 3. Diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Querido Jesus, que esta palavra seja para a glória do teu santo nome. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Muito bem, meus amados. Semana passada, o ano passado ainda, nós terminamos a série sobre as bem-aventuranças. E hoje, então, eu quero falar para você um pouquinho a respeito do descanso de Deus. O que significa isso?
descansar em Deus. Muitas são as vezes, né, que quando alguém está enfrentando algum problema, a gente costuma dizer, você também já deve ter falado para alguém ou para você mesmo, descanse no Senhor. Então, vamos entender o que é esse descanso no Senhor. Por que eu escolhi essa pregação hoje? Porque a primeira do ano, né? Então, para nos dar uma palavra de incentivo, porque todos estão precisando nesse momento. E eu pedi ao Senhor a direção do que eu deveria falar hoje e veio essa mensagem. Então, eu espero que você seja sustentado por esta palavra. Veja só, os dias hoje são maus, né? A própria Bíblia diz isso, que os dias são maus. E todos, na realidade, estão assustados, angustiados. E se tiver alguém que diga, não, eu não estou, eu acredito que não está vivendo nesse planeta. Porque, na realidade, todos estamos, né? Assustados, angustiados, alguns com medo, sem ter certeza de nada do que vai acontecer daqui para frente. E nesses tempos assim de final de ano, Natal, festa de Ano Novo, tem uma coisa que aumenta muito no coração das pessoas, mesmo que não queiram, mas aumenta, que é a depressão, é a chamada depressão de fim de ano. E não pense que nós, por sermos cristãos, estamos imunes a isso. Não estamos. Nós somos seres humanos iguais a qualquer outro. Então, a atmosfera, né, que cria essas festas de final de ano, de Natal, cria uma certa depressão nas pessoas. E aquelas que já estão, né, infelizmente, nesse processo de depressão, aumenta. E as tristezas, então, aumentam, as incertezas, as saudades, os traumas vêm à tona. Por quê? Porque final de ano, né, muitas vezes a mensagem que é transmitida é de alegria, mas não é tudo alegria. Tem muita tristeza envolvida nessas festas. Eu não sei, espero que não com você, mas eu acredito que alguma coisa você já deve de ter sentido nessa maneira. Você sente saudade daqueles que já partiram, você gostaria de estar perto de alguém que você ama e não está perto. Alguma coisa nesse sentido aumenta a tristeza no coração das pessoas. E por mais que estejam ali demonstrando alegria, sorriso, às vezes lá no íntimo do coração dá aquele aperto, aquela angústia, né? Isso então é uma coisa normal. Até os psicólogos falam que nessa época do ano, então, os processos de depressão aumentam muito. E a depressão em si, alguns pregadores, né, da palavra do Senhor exageram quando dizem que depressão é coisa do diabo. Nem sempre. Porque nós somos seres humanos. Jeremias, o profeta, teve depressão. Ele ficou deprimidíssimo. Ele se enfiou numa caverna e não queria ver ninguém. Então ele estava possuído? Claro que não. Então nós temos que entender, o próprio rei Davi também passou por um processo de depressão. E também entrou numa caverna, né? Então os servos de Deus, personagens bíblicos, passaram por isso também. Só que naquele tempo não era chamado de depressão, nem conhecido como é hoje, né?
era mais chamado de angústia, de tristeza, de alguma coisa assim. Mas muitos hoje exageram então e dizem que é coisa do diabo. Nem sempre. O diabo pode muitas vezes se aproveitar de um processo de depressão e fazer com que a pessoa, às vezes, infelizmente, cometa até suicídio. Mas, se você conhece, né, alguma pessoa que está em depressão, não menospreze essa pessoa. Porque é uma doença e algumas outras pessoas dizem, é frescura. Não é, não. Eu não vou estar aqui explicando que não é a minha área, eu não sou médica, mas só para fazer você entender, então, que nessa época muito, né, de final de ano, isso aumenta muito nas pessoas. E que nós devemos entender, então, e não desprezar as pessoas que estão por isso, mas procurar ajudar. Oriente sempre que procure um médico e que, principalmente, busque a presença de Deus. Principalmente isso. Mas nunca ria, nunca despreze, nunca diga que é frescura, porque não é. Precisa de cuidados médicos e principalmente de cuidados de Deus. E então essa depressão, né, que aumenta nessa época do ano, e mais agora ainda pela situação que o mundo está vivendo e que o nosso Brasil está vivendo, eu acredito que todos estão assim, não digo que em depressão, mas estão angustiados, sem ter certeza do que vai acontecer amanhã, sem ter certeza de que notícia que vai chegar amanhã, porque cada dia que a gente acorda chega uma notícia ruim, né? E diferente que está acontecendo no Brasil ou no mundo. Então isso causa uma ansiedade nas pessoas. E essa ansiedade, então, é o que eu quero que você entenda hoje, que é normal a gente sentir, mas não podemos nos afundar nela. Por quê? Porque Deus nos oferece um descanso. Amém? Esse descanso é o que nós lemos aqui em Hebreus, e que eu vou estar explicando alguns desses versículos aqui. Mas eu gostaria então que você primeiro coloque aí para nós, e faz favor, Isaías 40, versículo 27 ao 31. Diz assim: porque dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está escondido ao Senhor e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? E é inescrutável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Então veja só, ali no versículo 27, que diz assim: porque dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está escondido ao Senhor e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Então aqui o Senhor Deus está falando que Jacó, né, Israel, o povo de Deus, o povo de Israel, estava murmurando, dizendo assim que o Senhor não conhecia o sofrimento deles, que o Senhor não estava nem aí para aquilo que eles estavam passando. E quando diz ali, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus, então eles estavam dizendo assim: Deus nos criou e nos abandonou. Ele nem sabe de nós, Ele não quer saber de nós.
Aí, isso que Israel falou nessa época do profeta Isaías, que foi há 700 anos antes de Jesus nascer, as pessoas fazem hoje também. Nós fazemos muitas vezes isso. Quando nós pensamos assim, espero que você não pense mais isso, mas tem gente que ainda pensa, por que Deus não ouve o meu lamento? Por que Deus não escuta a minha oração? Por que Deus não ouve o meu pedido? Deus não olha para mim? Por que Deus não muda a minha vida? Então, quando a gente fala isso, é o que Israel estava falando para Deus. E aí, do versículo 28 para frente, Deus começa a responder para Israel e Ele responde para nós hoje. Então, Ele está dizendo ali, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga e é inescrutável o seu entendimento? Então, Ele falou para eles na época, 700 anos antes do nascimento de Jesus, e fala para nós hoje. Escute, meus filhos, vocês não sabem que eu conheço todas as coisas? Que eu sei de todas as coisas? Que eu conheço você, mesmo antes de você ter sido formado no ventre da tua mãe? Eu sou Deus. Ele falando, Deus falando assim. Então ele estava dizendo, eu dou força ao cansado e aumento as forças daquele que não tem nenhum vigor. Então, nessa situação que nós estamos vivendo, que as pessoas estão desanimadas, estão preocupadas, se amanhã vai ter o que comer, se amanhã vai ter onde trabalhar, se amanhã vai poder pagar suas contas ou não, o Senhor está dizendo, eu sei de tudo isso. Eu estou vendo tudo o que está acontecendo. Eu sei de tudo que vai acontecer. E eu não vou abandonar vocês. Por quê? Porque Ele diz, Ele dá força ao cansado. Nós estamos cansados das situações que está acontecendo por aí? Com certeza, e Ele está dizendo, eu dou força. Eu aumento as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os mancebos cairão. Quer dizer, os mais novos, aqueles que têm todo vigor ainda, força. Os jovens, Mas não importa a idade, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, meus amados, o que eu quero transmitir para você hoje através dessa palavra é que, importa o que acontecer, o Senhor está conosco. Porque eu não sei, do teu pensamento, mas no geral o que a gente vê é isso, uma incerteza muito grande. Do que vai vir agora nesse ano e nos próximos, Mas nós não podemos deixar de Jesus. E aqui, quando nós lemos no livro de Hebreus, a respeito do descanso de Deus pela fé, é isso que nós temos que pôr em prática na nossa vida agora. Como assim, pastora? Olha só. Deus está dizendo que nos ajuda, que Ele renova as nossas forças, que Ele não vai nos abandonar e que Ele tem um descanso para nós. Quem sabe você diga assim, mas como que eu vou descansar com tudo que chega de notícia ruim, com tudo que está mudando, com tudo que está acontecendo, com a situação financeira ficando mais difícil? Sabe por que nós podemos descansar? Porque o descanso é uma promessa do Senhor. Amém? Quando nós lemos aqui, vamos voltar lá em Hebreus 4. Não vou repetir a leitura inteira, só alguns versículos. Quando diz aqui, temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. O que o autor de Hebreus está falando aqui? Para quem não sabe, o livro de Hebreus é considerado como se fosse... nós temos os evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Hebreus é considerado como se fosse um quinto evangelho. Porque Deus usou o autor aqui, que não se sabe quem é. Muitos falam que foi Barnabé, outros que foi Apolo que escreveu. Outros dizem que foi Paulo, mas na realidade ninguém sabe quem escreveu. Eu acredito que foi Paulo, mas ninguém pode provar. Só Deus sabe.
Mas esse livro, então, que nós podemos até chamar de evangelho pela qualidade do que está escrito nele, ele está nos dizendo que Deus nos prometeu um descanso. E esse descanso é só para quem não abandonar a fé. Porque aqui, conforme nós lemos, eu vou resumir agora para vocês, está falando do povo de Israel, aquele mesmo povo que estava falando lá no tempo de Isaías, que estava reclamando que Deus tinha abandonado eles, e Deus disse que não. Agora aqui, esse mesmo povo, é claro que não as mesmas pessoas, porque os anos passaram, mas esse mesmo povo, né, que saiu do Egito, eles estavam então abandonando a fé em Jesus, que tinham conhecido o Senhor Jesus, e aqui o Evangelho estava sendo pregado e anunciado, a crucificação e a ressurreição de Jesus, a salvação através de Jesus, e alguns destes aqui então, estavam querendo voltar para os costumes do judaísmo. E aí, o autor de Hebreus, que eu acredito que foi Paulo, mas não posso afirmar, chamou a atenção deles dizendo: olhe para o povo de Israel, porque eles receberam o descanso de Deus, mas não creram. E aí morreram no deserto, porque não creram, porque não obedeceram a palavra, porque saíram da fé. Então o autor de Hebreus está aqui dizendo: isso foi escrito para nós tomarmos por exemplo, para nós hoje. Hoje quem? Igreja. Então para nós temos que olhar para o povo de Israel que não usou de fé, não creu em Deus, mesmo vendo tantas maravilhas que Deus tinha feito, tirando eles do Egito, abrindo o Mar Vermelho, vendo coisas assim maravilhosas, e mesmo assim não acreditaram, quer dizer, saíram da fé. E muitos hoje então deixam de crer em Jesus, porque estão desesperados, porque estão estão ficando apavorados, assustados com a situação do mundo, estão abandonando a fé, dizendo: de que adianta servir a Jesus? Estou indo na igreja, estou servindo a Jesus, mas estou em dificuldade financeira, estou doente, estou triste, estou cansado. E aqui então no livro de Hebreus está sendo dito: aqueles que não creram do povo de Israel, todos eles morreram no deserto. Só ficou 2, que foi Josué e Calebe. Por quê? Porque eles manteram a fé. Então, porque eles manteram a fé no Deus de Israel, eles entraram na terra prometida, que era chamada de o descanso de Deus. Só que para nós hoje o descanso de Deus não é a terra Canaã aqui prometida, a terra de Israel, mas é a Israel, a Canaã espiritual, é o céu, é Jesus. Então Josué, depois que Moisés morreu, levou aquele povo, os que não morreram, né, aqueles que tinham nascido então e não tinham desobedecido a Deus, entraram na terra prometida, na terra de Canaã, porque Josué conduziu eles para lá. Mas hoje, quem nos conduz para o céu é Jesus. Então, por mais que Josué tenha feito por aquele povo, ele não podia levar eles para o céu. Mas Jesus pode. E Jesus pode nos dar esse descanso prometido. Então, para eles, o descanso prometido era chegar na terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Mas para nós, é Jesus, Ele nos conduz ao céu. Ele vai nos salvar, Ele vai nos dar a salvação eterna. Então Ele é o nosso descanso. Então o que eu quero que você entenda aqui hoje é: a situação está difícil, se prepare. É duro falar, né? Mas vai ficar pior. Só que quem está em Jesus tem um descanso que o resto do mundo não entende. É aquilo que eu venho falando para vocês já há um bom tempo.
que mesmo que falte dinheiro, mesmo que falte comida, mesmo que falte o que você precisar, mas você tem alegria porque você tem Jesus. Porque a salvação que Jesus dá é mais importante que qualquer coisa física e material. Então é esse descanso que nós temos que obter pela fé. Então nós não podemos desistir da nossa fé em Jesus. Ah, pastora, mas eu tenho conta, eu tenho dívida. Você tem dívida, mas a tua alma pertence a quem? Ao mundo ou a Jesus? A Jesus. Então as dívidas perto do que Jesus tem preparado para nós no céu, é isso aqui, ó. Ah, pastora, meu armário está esvaziando. Teu armário está esvaziando, mas você tem Jesus? Creia que não vai faltar. O que aconteceu lá com a mulher que ajudou o profeta? A farinha não acabou, o azeite não acabou. Estava no finzinho, mas todo dia ela ia lá tirar para fazer o pão e não acabava. Então, se você ter fé em Jesus, mesmo que o mundo esteja morrendo de fome, mesmo que o mundo esteja morrendo em trevas, você tem o descanso de Deus. Então, a importância de saber é isso. Eu não posso sair da minha fé em Jesus. Eu não posso tirar os meus olhos de Jesus. Que descanso é esse que o Senhor nos oferece? Nós lemos lá em Gênesis. Vamos voltar lá? Coloca aí para nós, Felipe. Gênesis 2, do 1 ao 3. Vamos ler de novo para eu te explicar. Que é a mesma coisa que fala aqui em Hebreus. Só que muitas pessoas não fazem ligação desses textos. Assim foram acabados os céus e a terra com todo o seu exército. Ora, havendo Deus completado no dia 7º a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Quem sabe você diga, pastora, você vai me dizer que eu tenho que guardar o sábado? Eu tenho que virar adventista? Não, não é isso. Mas o que está dizendo aqui, olha o que eu quero que você preste atenção. Ora, havendo Deus completado no dia 7º a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. O dia 7º, ou o sábado do Senhor, para nós hoje não é mais um dia, é uma pessoa, é Jesus. Quero que você guarde bem isso na tua cabeça. O nosso sábado é Jesus. Então o nosso descanso é Jesus. Por quê? Ali diz que Deus terminou toda a sua obra, né, que tinha feito, e descansou. Agora eu quero que você olhe um detalhe. Nos outros 6 dias da criação, eu vou abrir aqui para eu poder ler para você. Nos outros 6 dias da criação, vamos ler só o versículo 31 do capítulo 1 de Gênesis, que diz assim, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, houve tarde e manhã, o 6º dia. Então, em todos os outros 6 dias da criação, houve tarde e manhã. Ah, pastor, o que é que isso tem a ver com o meu descanso e com a certeza de que Jesus vai me garantir sustento na situação que está o mundo? Olhe bem. Todos os outros dias, a palavra de Deus diz, houve tarde e manhã, o 6º dia. Teve um limite de tempo. No 7º dia, não aparece que houve tarde e manhã. Percebeu isso? Não diz houve tarde e manhã, mas diz, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então aqui Deus descansou da obra da criação, não que ele cansou. Deus não cansa nem se fatiga. Mas aqui estava dizendo, como um símbolo para nós,
de que esse descanso que ele teve aqui no 7º dia não tem fim. Pensem junto comigo aí. Não tem fim. Por quê? Porque não está escrito houve tarde de manhã. Não foi limitado um tempo. Então está dizendo Deus descansou. E Deus descansando, Ele oferece para nós o seu descanso. Então não teve um limite nesse descanso de Deus e não tem um limite no descanso que Ele dá para nós, que Ele nos oferece, que fala lá no livro de Hebreus. Estão entendendo, irmãos? Amém? Então olha só, esse descanso que Deus oferece para nós não tem limite. E não tem situação que possa impedir. Deus descansou no 7º dia, santificou o 7º dia, mas não determinou um final para ele. Então, esse descanso de Deus é eterno, é independente de tempo, porque Deus não está no nosso tempo, e Ele oferece para nós esse descanso ilimitado. Quem é que quer entrar nesse descanso de Deus? Você quer? Eu quero. Então aqui, quem sabe você diga, pastora, essa explicação tua de teologia aí está complicando minhas ideias. Mas é o seguinte, irmãos. Deus não limitou tempo para o dia do descanso. Então, desde lá, Ele está oferecendo para o ser humano um descanso que passa acima de todo e qualquer problema. Que fala lá em Hebreus. Agora vou voltar lá para Hebreus de novo, já expliquei Gênesis. Então Deus não limitou tempo no 7º dia. E agora aqui em Hebreus, fala assim, ó. Assim jurei na minha ira, Deus falando, não entrarão no meu descanso. Quem é que não vai entrar no descanso do Senhor? Aquele que não crê. Aquele que não tiver fé nele, aquele que não ficar firme na palavra. Então não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Então aqui está dizendo, Deus oferece esse descanso para o ser humano desde a fundação do mundo. Mas o mundo, ou seja, o ser humano, interpreta mal isso. E acha que tem que vencer pelas suas próprias forças, pelo seu próprio trabalho, pela força do seu braço. Não. Nós vencemos pela misericórdia de Deus. Então, para nós vencer pela misericórdia de Deus, nós temos que crer nele e entrar no seu descanso. Ai, pastora, está falando tanto de descanso, mas que descanso é esse? É Jesus. Jesus é o nosso sábado. Os que creem, né, na doutrina adventista dizem que nós temos que guardar o dia do sábado, que no sábado nós não podemos trabalhar, que no sábado nós não podemos fazer nada. Mas não é assim. Para nós, cristãos, Igreja de Cristo, o sábado não é mais um dia, é uma pessoa. Por quê? Porque Jesus, quando veio aqui, Ele cumpriu toda a lei. Então Ele cumpriu o sábado e passou a ser para nós o nosso sábado. Então Jesus é o nosso descanso, por quê? Porque o sábado é o dia do descanso, então Jesus é o nosso descanso. Sendo Jesus o nosso descanso, nós podemos ter certeza absoluta de que o Senhor não vai nos abandonar nos problemas. Então veja só, por que nós vamos... Quero que você entenda bem isso aqui agora, para que você não fique com dúvida no teu coração. Se preocupar até um certo ponto é normal, é humano. Agora, quando você entrar num processo de depressão por causa da situação que está acontecendo no mundo, aí é porque você não está no descanso de Deus. Não estou falando da depressão doença. Tá? Estou falando da preocupação extrema, do desespero, do ai meu Deus, o que é que eu vou fazer da vida? Então essa pessoa não vai estar no descanso do Senhor.
Então, para nós sermos vencedores, irmãos, nesse ano que está chegando aí, né? Começando, hoje é o dia 3. E vai ter muitos dias pela frente. Você não saia do descanso do Senhor. Porque senão você vai enlouquecer. Ai, pastor, é verdade. É verdade, a gente vê, já está acontecendo. Algumas pessoas se suicidando, outras tentando suicídio, e Deus tendo misericórdia e trazendo de volta. Por quê? Porque estão afastadas do descanso do Senhor. Então é nesse descanso que nós temos que estar. Que descanso? Jesus. Então eu não posso sair da presença de Jesus. Eu não posso tirar os meus olhos de Jesus, porque senão eu vou me desesperar, sim. Porque algumas pessoas dizem assim, Deus criou o ser humano e abandonou ao léu. Deus apenas criou e disse, agora se virem. Não é verdade. Deus cuida de nós, o que ele falou lá em Isaías. E tem um detalhe, irmãos, que a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm obra consumada e obra contínua. O que é isso, pastora? O Pai, Deus, Pai, a sua obra consumada é a criação. Então nós vimos lá em Gênesis que Deus criou todas as coisas e descansou no 7º dia. É a obra consumada de Deus. Ele consumou, Ele fez. Então Deus nos criou. Ele consumou a sua obra. Mas Ele não nos abandonou ao léu. Tem alguns estudiosos da palavra aí que defendem a ideia de que Deus é igual a um relojoeiro que construiu um relógio e abandonou. Não é verdade. Deus criou todas as coisas, nos criou, que é a sua obra consumada, mas Ele não nos abandonou. Por quê? Porque Ele tem a sua obra contínua. O que é a obra contínua de Deus? É a preservação dessa criação. Então imagine assim, Deus nos criou e Ele, na sua obra contínua, quer dizer que não vai terminar nunca, Ele cuida de nós. Então Ele não nos fez para nos deixar sofrer e dizer tchau, se virem. Não. Deus nos criou e cuida de nós. Então é a preservação do que Ele criou. Ele providencia as coisas que nós precisamos para nós poder viver. Então é a obra consumada e a obra contínua do Pai. E Jesus tem 2 tipos de obra também? Tem. Jesus tem, né, o Filho, então vamos dizer, o Filho, Jesus Cristo, também tem a sua obra consumada, que foi o quê? O sacrifício na cruz. Então, Deus nos criou, o homem, Adão, pecou, o pecado entrou na raça humana, Deus providenciou salvação. Através de quem? De Jesus. Então Jesus, no seu sacrifício na cruz, ali foi a obra consumada dele. Quer dizer, é perfeito, não precisa de outro sacrifício. Tudo que tinha que ser feito ali para salvar o ser humano, Jesus fez. Então é a obra consumada. Tá, mas então Jesus consumou a sua obra, que é a expiação, é a salvação, e nos abandonou? Não também. Assim como o Pai continua preservando toda a sua criação, o Senhor Jesus consumou a sua obra na cruz através do seu sacrifício, mas Ele também tem a sua obra contínua. Quer dizer que não para nunca. Qual é a obra contínua de Jesus? É estar a cada momento diante do Pai intercedendo por nós. Você pare um pouquinho para pensar, irmãos, e imagine assim, Jesus não deixa nenhum minuto de estar diante do Pai pedindo por nós.
Então aquilo que nós falamos lá no início da mensagem, que alguns dizem, o pai me abandonou, o pai não sabe que eu existo, Deus não liga para mim. Não é verdade. O Senhor Jesus está pedindo ao Pai todos os momentos por nós. Pare um pouquinho para pensar e veja quão maravilhoso é isso. Quem sabe alguém possa dizer, mas Jesus pode cansar, ele pode sair, ele pode dar uma descansada e nesse momento ele não intercede por nós, nós acabamos morrendo, perecendo. Não, Jesus é Deus. Jesus não tem que estar descansando. Ele não precisa parar de fazer a sua obra contínua. Ele continua a cada instante diante do trono do Pai pedindo por nós. Como assim? Eu pequei? Jesus vai diante do Pai e diz, Pai, tem misericórdia dela, ela me aceitou como Salvador. Perdoe. Você peca? Jesus faz a mesma coisa. Pai, tenha misericórdia dele. É o que Jesus faz, então a consumação da sua obra foi na cruz. E a obra contínua dele é a cada instante estar diante do Pai pedindo em nosso favor. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? E o Espírito Santo? Olha só, nós temos 3 pessoas maravilhosas que cuidam de nós. É um só Deus, mas em 3 pessoas. E o Espírito Santo, então, o que é que faz, pastora? O Espírito Santo teve a sua obra consumada também? Teve. Quando? Quando ele purifica o nosso espírito no momento da nossa conversão. Ele consumou a sua obra ali de limpeza de nós, do nosso espírito, para nos santificar. E a obra contínua do Espírito Santo? Então, o que é que o Espírito Santo está fazendo por nós? A obra contínua do Espírito Santo é que ele é o nosso Consolador. O que é que o nosso Consolador faz? Ele está conosco em todos os momentos. Aquela hora que você está sorrindo, ele está sorrindo junto com você. Aquela hora que você está chorando, ele está chorando junto com você. Pastor, o Espírito Santo chora, não da maneira que nós choramos, mas ele intercede por nós diante de Deus, com gemidos inexprimíveis. Quando você não consegue orar porque o problema está grande, quem é que vai orar por você? O Espírito Santo. Então essa é a obra contínua do Espírito Santo. E também ele é o que revela Jesus. Então é o Espírito Santo que faz com que as pessoas conheçam a Jesus, conheçam o que Jesus fez por nós na cruz. E é o Espírito Santo quem unge a igreja e prepara a igreja para se encontrar com Jesus no momento do arrebatamento. Então, tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito Santo, eles têm a obra consumada e a obra contínua. Então, isso aqui nos prova o quê? De que mesmo que o mundo esteja pegando fogo de cabeça para baixo, Deus não vai nos abandonar. Então, que nesse ano você não olhe para os problemas. Claro que você tem que estar informado. Quando eu digo isso, não é que você viva assim alienado. Está tudo bem, maravilhoso, o mundo está a 1000 maravilhas. Não, não é isso. Não quero que você viva alienado da realidade. Você tem que estar informado. Mas você não pode deixar que isso te cause aquela angústia e aquela depressão que acontece por causa da situação que as pessoas estão vivendo. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então eu quero que você entenda bem isso, ter o descanso de Deus. Aquele descanso que o Pai preparou para nós lá no 7º dia da criação. Ele não disse ouve tarde de manhã, então ele não limitou esse descanso. É para nós hoje e vai ser até nós chegar na eternidade. Então aquele que crê em Jesus tem esse descanso. E não caia na conversa do inimigo que diz: Deus criou o ser humano e abandonou. Não é verdade. Deus cuida de nós. Pastora, mas se Deus fosse tão bom, não existia tanto mal no mundo. Claro que Deus é bom, mas o mal que existe no mundo não foi por vontade dele, foi por escolha de Adão. Foi pelo pecado de Adão. Então por isso hoje os inocentes morrem. Então por isso hoje as pessoas boas morrem. E os maus prevalecem.
Mas vai chegar o dia que os maus vão prestar contas a Deus e os bons vão ter a recompensa eterna. Amém? Então entre no descanso do Senhor. Preste bem atenção nisso, pastor. E se amanhã eu ficar desempregado? E se amanhã vier uma lei aí para fechar as igrejas? E se amanhã nós não tiver o que comer? Quem está no descanso do Senhor pode até passar fome, um pouquinho, se for preciso, ou um pocão, mas vai ter o descanso de saber que a hora que sair daqui, vai para a glória. Então o que é mais importante, ter prosperidade aqui ou ter felicidade eterna? E tem um detalhe, esse descanso que Deus ofereceu lá no Gênesis, é para nós enquanto nós estamos aqui também, não é só na eternidade. Na eternidade nós vamos ter a consumação disso, mas aqui nós já podemos viver isso. Como assim? Quando você está cheio de problema, e você está sorrindo, e os outros olham para você e dizem, mas como é que pode? Lá está cheio de problema, sei lá, morreu alguém da família, está doente, mas a pessoa está rindo. Claro que está rindo. Não rindo de, porque morreu fulano de tal, eu estou rindo pela morte. Não, a pessoa sente. Mas a pessoa está sorrindo e está em paz, porque é Jesus que dá essa paz. E Jesus é o nosso sábado, é o nosso descanso. Então quem está no descanso do Senhor, está em paz. De tanto que eu quero transmitir isso para você, às vezes eu acho que eu falo muito e talvez não consiga explicar bem. Mas o que eu quero que você entenda então é, ter o descanso de Deus é ter o perfeito e feliz prazer na presença de Deus. Você se alegra por estar na presença de Deus. Você diz, a situação está difícil, mas Deus está comigo. O que é melhor, chorar com Deus ou chorar sem Deus? Se tem que chorar, vamos chorar com Deus e não sem Deus, porque daí é pior. O que é melhor, enfrentar luta tendo Jesus do nosso lado ou enfrentar luta sozinho? É ter Jesus, né? Então vamos estar firmes na nossa fé, entrar no descanso do Senhor, porque é promessa de Deus, é promessa do Senhor. No versículo 11 de Hebreus 4 diz assim, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Quer dizer, o exemplo que Israel deu de desobediência e não entraram no descanso, que era a terra prometida, nós não podemos cometer. Nós temos que crer e entrar no descanso. Estou aqui, creio em Jesus. Estou no descanso com Ele aqui, mesmo no meio dos problemas. E sei que depois, na eternidade, esse descanso nunca vai ter fim. Então é esse descanso que nós temos que ter. Também, para terminar, quero que você coloca aí para nós, Felipe, só um pouquinho aqui, deixa eu ver onde é que eu anotei. Senhor, eu anoto tanta coisa que depois eu perco, né? Isaías 35, 3 e 4. Achei. Isaías 35, 3 e 4. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes ou vacilantes, em alguma Bíblia diz. Dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus, com vingança virá. Sim, com a recompensa de Deus ele virá e vos salvará. Fortalecei as mãos frouxas ou fracas. Você está sem coragem? Se fortaleça em Jesus. Você está com os teus joelhos vacilantes, tremendo? Se fortaleça em Jesus. Ele não vai te abandonar. Ele não vai me abandonar. Ele está com o seu povo.
Agora tem um detalhe, é para aquele que crê. Não pode ser para todos, porque nem todos creem. O povo de Israel não creu, não entrou na terra prometida, nós temos que crer. Então tá com as tuas mãos fracas, ou seja, tá desanimado, o Senhor quer que você se fortaleça nele. Para nós encerrarmos, mais um versículo. Esse não precisa pôr, eu vou só citar, mas todo mundo conhece esse versículo, Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a minha força. Né? Se alegre no Senhor e você vai ser forte. E agora para nós encerrarmos então, Hebreus 10:37. Pois ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. De quem que está falando aqui? Do Senhor Jesus, que Ele está vindo nos buscar. E tem um detalhe aqui, que na ARC, que é a Almeida Revista e Corrigida, a tradução da Bíblia da Almeida Revista Corrigida, diz assim, só um poucochinho e o que tem que vir virá. Deus está usando a palavra poucochinho, quer dizer, só um pouquinho. Meu povo, aguente firme só mais um pouquinho. Só mais um poucochinho. Fique firme, que eu estou voltando. Eu vou tirar vocês de todos esses problemas. Quem é que quer sair desse mundo problemático, irmãos? Eu queria hoje. Ah, pastora, mas não sei ainda, será? Deseje de todo o teu coração. Porque o que tem no céu é maravilhoso e está nos esperando. Não é fugir dos problemas, é querer estar com Cristo. Amém? Então Deus usa de tanto carinho para nós que Ele diz, meu povo, meus amados, meus queridos, só mais um pouquinho. Aguente firme só mais um pouquinho que eu estou vindo buscar vocês. Então não desista da tua fé. Venha o que vier esse ano, ou os outros anos, não sei quanto tempo ainda, mas venha o que vier, irmão, não desista de Jesus. Amém? Busque uma vida santa, busque a santidade. Eu falei aqui terça-feira passada, eu falei rapidamente. Às vezes as pessoas dizem assim, eu quero ser usado por Deus. Irmãos, ser usado por Deus não afasta o inimigo. Como assim, pastora? Ser usado por Deus, o diabo não tem medo de quem é usado por Deus. Para você entender bem o que eu estou querendo falar. O diabo não tem medo de quem é usado por Deus. Senão ele não se manifestava dentro das igrejas. Porque dentro da igreja tem gente usada por Deus. Então de quem que o diabo tem medo? De quem busca a santificação. A santificação é que afasta o mal da tua vida. O que é a santificação, pastor? O diabo te oferece um prato cheio. Te oferece ali uma coisa maravilhosa. Mas se você vê e você tem o entendimento que aquilo ali é contra a vontade de Deus, você vai dizer, não, eu não quero. Você está se santificando. Então, se santificar é viver de acordo com a vontade de Deus. É dizer não para as coisas que o mundo te oferece, por melhores que sejam, porque as coisas que o mundo oferece são boas. Aparentemente assim é lindo, maravilhoso, mas o final é amargo. Então diga não, se santifique. Se você buscar a santificação, você vai ter um ano de 2023 abençoado. Mesmo que o mundo esteja virado. E vai estar. É só o começo ainda, gente. A coisa vai ficar muito pior. Então busque a santificação. Ah, pastor, então eu não posso pedir para Deus me usar? Não estou dizendo isso. Busque ser usado por Deus. Mas se você quer ter a vitória verdadeira, busque a santificação. É errado? Não quero. É pecado? Longe de mim.
Porque daí o diabo vai te reconhecer como alguém importante no mundo espiritual. Ele não tem medo de quem é só usado por Deus. O exemplo que eu dei, senão ele não se manifestava dentro das igrejas. Então não queira ser só usado. Queira se santificar. Busque a Deus, o seu Espírito Santo. E você vai ter um ano abençoado. Nós vamos ter um ano abençoado. Se nós buscarmos a Jesus, a santificação. Não aceite o que o diabo te oferecer. Porque ele não vai oferecer nada de feio. Ele vai oferecer só coisa bonita. Mas que no final é amargo. Então não desista de Jesus. Entre no seu descanso. Ficou entendida essa palavra? Você foi abençoado com essa palavra? Então não esqueça disso. Jesus. Jesus hoje, Jesus amanhã, Jesus até o último dia de 2023. E depois de 2023, se estivermos aqui ainda, Jesus, 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 todos os dias. Amém? E não em doses homeopáticas, que nem diz, que é aos pouquinhos. Não, queira Jesus, queira mais. Busque mais. Deixa a novela e vá ler a Bíblia. Amém?